Analise-se quem você é. Quem você é no mundo. Continuação, número 3 do vídeo do rolo comportamental de John Carlon. Quem é você na sociedade de hoje? Como nós já vimos nos vídeos anteriores, as classes dos ratos do ralo comportamental. Então, em qual classe dessa é você? Nós estamos vendo uma sociedade que está dividida em classes, em ideologias, em grupos e subgrupos. E se analisarmos profundamente como nós relacionamos nas mídias sociais, na nossa família, no dia a dia, na nossa comunidade, no mundo, as inter-relações pessoais, micro e macro, nós vemos que nós já estamos nesse ralo abaixo do ralo comportamental de John Carlon. E cabe a cada um de nós irmos até que ponto nós se afundamos no comportamento errado, em que parte desse ralo comportamental de John Carlon nós estamos, em qual desses grupos, como se diz, os homossexuais, os passivos, os sondadores ou os dominantes. É possível sair fora desse ralo? Pode até ser possível, porque os ratos, eles não têm o instinto humano de pensar, de analisar, né? Se nós formos analisar, é na situação que a humanidade está caminhando hoje. Estamos sendo dirigidos para isso. Parece que é premeditado. Os de cima direciona através da música de uma época. Você pode ver, os jovens de uma certa época se comportam de um jeito, porque na política, na cultura, né, nas músicas, novelas, vídeos, filmes, vai direcionando aquele povo daquela era para aquele ralo, para aquele tipo de vivência. Então, assim, eu sou da época dos menudos. Eu lembro muito da minha época do menudo. Como as meninas ficavam na escola, como era aquela época. Então, cada época tem o tempo, a cultura encaminha as pessoas. Então, nós somos dirigidos, nós somos encaminhados. Hoje colocam para presidente, a direita se junta com tal candidato, a esquerda se junta com tal candidato, e muitas das vezes nós não queremos aqueles candidatos, nós queremos outros, mas eles fazem coligações, eles fazem conchavos entre si e acabam empurrando pra gente pra gente votar. Então nós somos direcionados para esse ralo e nós estamos no ralo abaixo, estamos descendo ralo abaixo. Hoje tem chocolate misturado com gordura hidrogenada, chocolate sabor, bolacha sabor chocolate, doce de leite sabor doce de leite, feito de mingau de farinha, de glúten. Nós olhamos que nós estamos ralo abaixo, porque quando nós olhamos a nossa comida industrializada, ela está adulterada. Nós olhamos o nosso solo, a nossa plantação, a sociedade está ralo abaixo, ralo comportamental, ralo abaixo. Uns estão gordos com essas comidas industrializadas, com os iFood da vida, e os outros estão só pele e osso. Esse estudo, ele antecipou a era moderna, a nossa sociedade. Ele já antecipou a nossa sociedade da era moderna, até nos comportamentos, na vivência, é tudo industrializado, é o excesso de mídia social, mudando os comportamentos das pessoas. Até a pandemia encaminhou as pessoas de hoje para isso. Mudou a forma como se atende na medicina após pandemia, mudou o comportamento das pessoas pós-pandemia. A superpopulação, o colapso das interações sociais, as patologias comportamentais, né? Hoje, cada vez mais, tem uma doença para tudo. Antigamente, a gente falava que a criança era desobediente, hoje já virou TOD. Hoje já tá TOD, transtorno de, né? Esqueci como é que fala essa sigla. Transtorno opositor, alguma coisa. Nós estamos nesse mesmo sintoma relacional dos estudos de John Carlon, do ralo comportamental.
Olha na mídia, a sociedade está agindo, né? Hoje em dia, nem criança, os bebês na barriga de suas mães já estão sendo desejadas de forma obscena. Está na mídia o que aconteceu com a criança de 10 meses agora, que está sendo estudado, que foi, né, Abu, né, e tiraram a vida, né, da 10 meses. É terrível, gente. Sabe, onde vamos parar desse jeito? Cadê a humanidade do povo? Então, assim, tudo está se encaminhando rala abaixo, literalmente rala abaixo. A sociedade está agindo realmente pior que esses ratos, porque os ratos não têm o instinto humano, né? O pensamento, a forma de analisar, de mudar, remodelar. Hoje tem a epidemia global, né? A troca do social pelo quarto fechado, o isolamento extremo, a queda da fertilidade, né, do relacionamento romântico nos jovens de hoje. Já não existe esse relacionamento romântico. Trocou-se o social pela mídia. Tá bem supérfluo, tá bem superficial hoje em dia. Hoje as pessoas não se importam mais com o próximo. É como diz a Bíblia, né? Aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Como eu anotei aqui, né? A sociedade está agindo igual esse rato, no isolamento extremo, queda histórica da fertilidade global, hiperconectividade digital sufocante, as megas cidades, muito bombardeio de informação, gera cansaço mental, gera essa hostilidade nas redes sociais. Então, tá tendo esse impacto na vida mental da geração Z, né, que é essa última geração. Eles reduziram a atividade sexual e romântica. Só que o urbanismo moderno, ele pode evitar esse rolo comportamental. Por quê? Porque se acompanharmos de infraestrutura e organização social eficiente, nós poderemos fugir dessa barbárie. Só que tem que ter infraestrutura, tem que ter organização social. Então, assim, está indo ralo abaixo. Por quê? Porque muitas das vezes mudou-se muito o sentido das coisas. Aquilo que antes era certo deixou de ser certo. As pessoas estão cada vez mais se afundando nos excessos, como eu citei dessa bebê que aconteceu, né? Tem crianças, o Brasil colocado como o maior abusador de criança do mundo, o Brasil. O bebê com poucas horas de nascido também foi Abu, né? E é sempre parentes, aqueles que eram para proteger. E se for olhar mais a fundo, analisar mais a fundo, tem muita coisa para ser trazido. Então deixa aqui essa reflexão. Vamos nos refletir, vamos nos analisar, vamos ver quem somos nós no mundo. Às vezes nós não alcançamos o outro lado do mundo, mas podemos alcançar a nossa família, o nosso vizinho, aquele que está passando ao nosso lado. Nós temos como alcançar, vamos alcançar. Nós temos a rede social para dar o braço para alguém, para falar alguma coisa, para confortar. Não, estão usando a rede social para fazer as pessoas cada vez mais, uns tirarem a própria vida por causa de abuso nas redes sociais, né? Abuso pela a parte da mídia, né? Então o que era certo virou errado. Então é tempo de nós refletirmos a lei do sobrevivencialismo. Aquele que se protege é mais forte. Então nós chegamos num tempo que nós temos que nos preservar mais, sair um pouco das mídias sociais, sair um pouco da tela, proteger o nosso cérebro. Eu estava vendo um desfile, que os desfiles eles estavam andando com uma bolsa, como se fosse uma bolsa com cérebro dentro de uma bolsa de água, como se fosse um feto. E quando ela andava, ela derrubava aquilo caía no chão, era horrível aquilo. Isso está onde? Num desfile de moda. E o que eles estão querendo dizer? Que o nosso cérebro, nossa cabeça hoje em dia está na mão daqueles que estão dominando a mídia. Então, quem nós somos nos dias de hoje? Vamos preservar nossa dignidade emocional? Vamos refletir mais. Quem somos nós?